Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Eu sou o Fernando Moraes e vamos para o canal Luzes, um canal maravilhoso que eu estou compartilhando com vocês um estudo breve do livro Fundamentos da Reforma Íntima, um livro que é essencial para a gente estudarmos, principalmente agora na pandemia, não é verdade? E eu com minha alergia. E esse tema, gente, eu acredito que seja dividido em duas partes. É um tema que nós, principalmente homens, temos muita dificuldade. E a maioria não sabe, então, sentir a profundidade desse termo, dessa palavra que é sexo, não é verdade? E é para mim um grande desafio, todos os vídeos são desafios, principalmente esse e o da homossexualidade que vai chegar, eu acho aí, a semana que vem, ou segunda-feira, vamos ver. Então vamos ver o que esse livro fala e qual que é a importância da sexualidade na reforma íntima. 529. Por que unir sexo, amor e reforma íntima? Porque o relacionamento sexual deve ser conhecido e vivenciado no contexto do amor e, portanto, da reforma íntima. Sabe, gente, a importância do sexo na reforma íntima é que ele deve ser usado assim na espiritualidade, assim no espiritismo, quando há, então, o amor entre o casal. Ele não pode ser usado apenas para saciar a vontade carnal. Então, muitas dificuldades, ou a pessoa que é viciada em sexo, ou simplesmente a pessoa que Deus com todo mundo, isso é relacionado ao espiritismo, cada um tem a vida que tem. Eu estou aqui com o objetivo de simplesmente da gente praticar a reforma íntima, é verdade? Então, todos esses erros dos seres humanos, sexadez, entre outras coisas, nos trazem prejuízos, nos trazem obsessões, nos trazem vícios, e nesses vícios e tal, vamos dizer assim, erros na nossa vida. Então, a importância do sexo na reforma íntima é simplesmente a gente aprender a usar e assim a gente corrigir, dando o pensamento quanto à nossa própria vontade, os nossos hábitos sexuais, não é verdade? Então é isso que é a importância, essa é a ligação do sexo com a reforma íntima. Sexualidade serve de prova para o encarnado. Pode conter alguns fatores que levam a períodos de expiação, mas não deve navegar pelo sofrimento. Olha, gente, o sexo, ele muitas vezes nós podemos ter períodos de expiação, período de teste, é verdade? Por exemplo, se a gente realmente é atraído por um homem, por uma mulher, mas a gente é levado à emoção e a gente não sente nada pela pessoa, nós poderíamos nos controlar. Ou você, obviamente, conhecer a pessoa. Porque hoje em dia, a pessoa simplesmente ela passa um mês, passa 2 meses, ou passa uma semana depois de conhecer ao parceiro dela e já está morando. Hoje em dia as pessoas não conhecem mais uma a outra. A pessoa simplesmente ou até escolhe o seu parceiro, e o seu parceiro ele tem vícios e vários problemas na sua vida que vai afetar ela também. Ninguém é perfeito, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos de parceiros que possam completar nós mesmos. Ou simplesmente escolher parceiros, por exemplo, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa parar com esse vício para não afetar a parceira e a pessoa ajudar o mesmo.
Depende muito, então, do casal. Então, são esses períodos de expiação. São testes de paciência. 531. Se por conta do sexo o ser humano sofre, é porque ainda não aprendeu a amar. É aquilo, gente. Infelizmente, hoje em dia, tem uma moda que é você, entre aspas, pegador do mundo, né? Dando homem igual a mulher. Lembrando que a vida é de cada um, mas o sexo ele traz, então, sofrimento. Não é verdade? Agora, tipo, se por conta do sexo, por causa do sexo, o homem ou a mulher se sente triste, ou ele se sente angustiado, ou ele transa para simplesmente completar um vazio na sua vida, que tem muitas pessoas que têm um vazio na sua vida e procuram em relações sexuais completar esse espaço, é verdade? Ou simplesmente também curtir a vida transando com várias pessoas. Isso, gente, é um desvio que vai lhe tornar vício e que a pessoa simplesmente antes, nesse caso, ela precisa saber o que precisa ocupar esse espaço para preencher corretamente. Porque sexo não é uma brincadeira. Sexo, ele é uma ligação muito forte, que seja espiritual e físico. Então, se por causa do sexo a pessoa sofre, é porque ela não amou ainda. O que é amor? Eu sempre falo que antes do namoro, antes do noivado, você precisa se amar. Eu sempre falo o seguinte, eu sempre falo para os meus colegas solteiros. Você gosta de você? Você tem respeito por você? Você tem os seus limites? Você conhece os seus limites? Então, aí, você namora tranquilamente. Porque, gente, muitas vezes, é muito bom eu falar isso, que a pessoa simplesmente, ela casa ou ela namora e ela espera o marido amar em dobro, amar 2 vezes ela, mas um desses amor é o amor, então, o amor próprio que a pessoa não tem. Então, por isso que muitas vezes causa o divórcio, e sai briga, sai até homicídio, não é verdade? Então, é algo muito complicado. 532. Controlar a sexualidade, assim como manter o domínio sobre os demais desvios de conduta, é um dever do encarnado. Gente, se a gente vê abuso sexual, a gente vê estupro, a gente vê a pessoa passando a mão no corpo de mulher, a pessoa passando a mão no corpo de homem, simplesmente a pessoa ela é uma pessoa que não sabe ainda controlar sexualmente no meio da sociedade. Você controlar a sexualidade, você controlar a sua excitação, você controlar então quando você fica animado, eu falo como homem, vamos dizer assim, é o seu dever como cidadão você se controlar. Porque obviamente que o estupro é um crime, abuso sexual também, e você precisa simplesmente conviver sobre isso. Tem a doença, então, que é o vício do sexo, então que a pessoa vai lidar, obviamente, com psicólogo, vai lidar com psiquiatra ou até mesmo um centro espírita. Na verdade, precisa tomar cuidado com isso, porque eu falo que cada corpo é um templo religioso, tá? E o dono desse corpo é a pessoa ali. Então nós não temos o direito de fazer nada para constranger a pessoa. Abuso sexual, estupro é tudo crime, tá bom? 573, do mesmo modo que o relacionamento sexual traz alegria e prazer ao espírito e ao corpo, pode conduzir a tristeza e angústia. Olha, gente, o relacionamento sexual que traz alegria, que traz prazer, é quando acontece o amor ali, quando o pessoal está apaixonado, quando a pessoa ali realmente vamos dizer que pega fogo aí
quando os dois se gostam. Então aí os dois se satisfazem, os dois têm alegria, os dois têm um prazer. É muito legal isso, é muito bonito. Mas conduzir a tristeza, a angústia, é quando a pessoa não se ama. Tá? Muitas vezes aí acontece no casamento que a mulher não ama mais e o homem, ele simplesmente tenta estuprar ou estupra a esposa, e agora é um crime também. Né? Não é porque você está no casamento que você tem essa liberdade de dançar e achar que a esposa, vamos falar como adulto, seria uma boneca descartável. Então esse seria um caso de tristeza, angústia. É quando a pessoa não tem amor, quando a pessoa simplesmente aí quer fazer do jeito dela. E nós homens, nós sabemos muito bem como funciona isso. Porque não que jamais que eu fiz isso antes. Eu não sou casado, mas a gente como homem, a gente tem amigos, a gente tem colegas, a gente vê na televisão como funciona isso. Tá certo? Porque o sexo é algo muito íntimo. O sexo é algo aí que precisa ter a vontade dos dois, precisa ter a necessidade dos dois. 534. O sexo não deve ser o centro das atenções do ser, nem tampouco o ponto de convergência dos interesses. É parte do amor, verdadeira meta a ser alcançada na sua plenitude. Olha, gente, o ser humano ele acha que casamento é sexo, né? Principalmente adolescente, cuja maioria dos adolescentes acha, então, que a vida seria um American Pie, né? American Pie. American Pie é um filme de besteira que os adolescentes só pensam em sexo. E a vida não é só isso. O namoro, o casamento, o noivado, não é apenas isso. Mas é principalmente baseado no diálogo. É algo que eu já comentei aqui, se não me engano. É algo, então, que as pessoas não fazem mais. O diálogo que eu procuro falar não é apenas no WhatsApp, não é apenas no Facebook, mas é fisicamente. É você ouvir a voz. Tá? Tem muitas pessoas de uma determinada religião, que eu não vou falar, que elas casam apenas pelo sexo. E não dá certo. Não dá certo porque simplesmente vocês vão ver mais para frente, seria o puro materialismo. Ainda quando eu falei de materialismo, eu fiquei pensando agora que eu falei apenas nos bens materiais. Mas o materialismo é o prazer pela carne. É você alegrar a carne, vamos dizer assim. Então, simplesmente é isso. Eu falo que o sexo começa, então, o cumprimento, até você conversando com o seu parceiro. Tá? A gente precisa prestar atenção nisso. Tá certo? Eu sei que o homem ou a mulher, eles agem conforme o instinto. Mas nós somos civilizados, nós precisamos ser civilizados e controlar esse instinto que nós temos. 535. Pratica-se idealmente entre homem e mulher. Tem um sentido de droga positiva de sensações e vibrações carnais e fluídicas. Está no contexto da relação conjugal permanente e fiel. 535, não precisa explicar mais nada, porque simplesmente já fala por si só. 536. Ao largo dessa premissa, torna-se um desvio de comportamento. Gente, é aquilo, você entendeu? Surgiu até uma reflexão do 535. O sexo é uma relação de vibrações carnais e fluídicas. E ainda que, como eu disse para vocês em alguns vídeos anteriores, você precisa saber muito bem, ou você precisa ter a noção como que é a pessoa que está com você. Qual é a energia dela? Qual é o pensamento que ela emite? Qual é o caráter dela? Porque hoje em dia as pessoas não se conhecem, elas já saem aí transando. Então as pessoas, elas pegam dívidas, pegam obsessores bravos,
né? Então, a pessoa que simplesmente vê sexo como um meio materialista, apenas por prazer carnal, pode se tornar um desvio de comportamento e pode se tornar um vício. 537. Não é preciso ser utilizado somente para procriar, ainda que seja instrumento ideal para tanto. Sexo havendo amor pode e deve ser desfrutado quando possível e desejável. Sabe, gente, nós evoluímos tanto para simplesmente a gente ver vídeos, vídeos espíritas falando de sexo, ou de outras religiões falando de sexo, assim como algo não perigoso, mas de uma educação sexual, porque o sexo ele virou um nome maligno, uma palavra maligna, principalmente aí na época medieval, né? Então agora que nós temos um pouco mais de liberdade para falar sobre isso, né? Então é aquilo, se havendo amor, a pessoa pode aí transar quando os dois estiverem aí, quando for possível e desejado, né? 538. Por que não no cenário das relações instáveis e com o mero prazer carnal? Porque nesse prisma não difere dos demais desvios que o encarnado adota para a satisfação artificial, portanto material de suas necessidades. Porque pode estar o que ocorre na maioria dos casos, no contexto do materialismo puro. Então, gente, a gente vê, nós vemos pessoas e pessoas famosas que transam, passam sua vida transando, sem amor, sem nada, apenas para saciar, né, a carne. A pessoa não pensa no espírito, a pessoa só pensa na carne. Talvez a pessoa não tenha nem noção disso. Mas é muito bom e nós estamos aqui, gente, para cuidar mais do espírito do que da carne. E ainda eu fico pensando como que essas pessoas vivem, que saem com todo mundo, as pessoas aí não julgando, né? Mas essas pessoas que não têm o limite para isso. Muitas vezes eu já presenciei em alguns lugares, essas pessoas simplesmente elas mais gravemente com bebida e droga ainda, né? Mas é como no caso de muitas vezes em lugares inapropriados, né, lugares aí que servem sexo como serviço, sai muita morte, sai coisas terríveis, é um clima muito pesado. O que eu estou querendo dizer, gente, que quando a gente simplesmente vai pela carne, quando a gente faz as coisas erradas, a gente não vai sozinho, a gente vai acompanhado. Você toma banho, tem espírito olhando ali, vai fazer o quê? Então, se você vai caminhar sozinho, você não está. Se você está sozinho no seu apartamento, você não está sozinho. Então, você precisa ter uma disciplina, porque esses amigos aí invisíveis, né, entre aspas, eles podem te trazer uma situação bem perigosa. Então, falando mais uma vez que transar apenas por transar então materialismo puro, não é verdade? Que não ajuda o espírito em nada, atrapalha mais ele ainda e pode trazer doenças físicas e espirituais. 539. A falta de preparo e evolução para a compreensão do verdadeiro significado do amor, como um sentimento maior, induz o encarnado a tratar o sexo como um instrumento ilusório, porque não tocante ao imo da alma de prazer. Isso é óbvio, gente, a partir do momento que a pessoa não sabe o verdadeiro significado do sexo, a pessoa simplesmente vai usar o sexo apenas como instrumento, para lhe saciar ou para ganhar dinheiro. Tá certo? Porque esse lance de amor, no meio do sexo aí, o amor ele é muito profundo.
Eu sempre falo que ou você ama ou você não ama, ou você está apaixonado. Amor é quando você respeita, quando você conversa, você dialoga. Acontece aí, quando acontece, os dois têm vontade. Não apenas no sexo, mas qualquer coisa. A pessoa lidada apaixonadamente. Eu até ia falar mais coisas de amor, mas por enquanto as palavras que eu achei foi essas. 540. Praticar o ato sexual fora do contexto ideal é o mesmo que cultivar um desvio que pode tornar-se um vício. Eu já falei, eu acho que não tem necessidade de repetir, né? 541. É certo que, como prova, o sexo trará muitas das mesmas agulhas dos demais desvios de conduta. Como a expiação pode também transformar-se em linha de negativismo, caso não saiba o encarnado lidar resignado com tal obstáculo. Gente, eu peço desculpa para vocês, mas esse 541 eu não entendi muito bem, tá? Eu não entendi muito bem, e é como que eu te falei, esse livro, não tem como você simplesmente... a gente pode até estudar profundamente tudo, mas ia demorar muito para a gente fazer o vídeo. Só que deixar uma observação é muito importante lembrar que é um estudo sério, que é um estudo que simplesmente a gente se prepara, principalmente espiritualmente, para isso, na verdade. Então eu vou pular o 541, porque eu não consegui pegar um exemplo desse item. Peço desculpa para vocês. 542. O indicado é captar sua real dimensão, não permitindo que seja um instrumento de desadina espiritual, trazendo assim mais dívidas a quitar no futuro. Olha, gente, esse 542 ele é uma continuação do 541. O que a gente pega, né, na questão, nesse item, é simplesmente, se você não vê, você não conseguir pegar a dimensão real do sexo, você vai lhe trazer muita dívida para você. Você, dentro da relação com a pessoa ali, você mesmo pode ter suas energias sugadas. Ou realmente você pode aí simplesmente, eu estava vendo uma palestra hoje de sexo, eu acho que uma médica estava falando, uma médica espírita, não sei se foi hoje, algum tempo assim, que a pessoa, se você for uma boa pessoa e a pessoa não é, o seu parceiro não é, pode se contaminar. Os dois podem ficar com uma energia suja. Eu só sei, gente, que eu ainda coloquei uma palestra que eu assisti hoje, que o sexo é algo muito sério. É muito importante a gente estudar isso no espiritismo, porque talvez você está com um parceiro e o parceiro está mais lhe prejudicando, ou você prejudicando do parceiro que é da sua imaginação, ou que você não imagina, verdade? 543. As pessoas na crosta terrestre relacionam-se positivamente através do amor material. É entendido como uma atração física que causa prazer à carne, e do amor espiritual, relação superior que preenche a alma e regozija o ser, pois completa-lhe a essência. O sexo lida com as duas formas. É aquilo, gente, aqui na Terra acontece o amor material, né, que é a relação sexual. Então, tipo, você gostou de uma menina ou de um cara, tão fortemente, e vocês sintam que vocês se completam, que vocês se amam espiritualmente também, né? Eu não vou explicar profundamente, gente, porque então é um tema bastante complexo. A 543 ele está explicando como funciona o amor material aqui. Aí ele fala que o sexo lida com o amor espiritual e o amor material. Verdade? 544. Amor material por excelência, pelo contato físico que proporciona.
Há também o amor espiritual porque contempla o íntimo do ser, nesse caso, quando exercido a nível ideal e cristão. É aquilo, gente, o amor material é simplesmente pelo contato. Quando você simplesmente se completa pelo carinho ao seu parceiro, e quando você respeita ela, quando você simplesmente pratica o amor cristão na sua esposa, dando liberdade para ela, você está dando ela como uma pessoa, não como uma boneca, você não proibindo ela de usar roupa, entre outras coisas, aí você está amando espiritualmente. É muito bom, é muito importante a gente lembrar, gente, que simplesmente o amor não é apenas físico, tá? O amor também é espiritual. Não é apenas... A gente não consegue amar a pessoa pela aparência. A gente não consegue amar muito menos pelos bens materiais. Nós precisamos amar espiritualmente. Será que você ama o seu marido espiritualmente, profundamente? É uma pergunta aí, né? Interessante. 545. Pode não ser obrigatório no casamento, desde que o casal assim acorde, mútua e espontaneamente, por conveniências íntimas e pessoais prevalecendo na relação ao amor espiritual. Gente, no caso de um casal que o pessoal ainda não quer que role um sexo, a liberdade é deles, não é mais de ninguém. O que acontece na vida de um casal não pertence a ninguém. Eu estou falando isso porque cada um é cada um. Se a pessoa simplesmente não está preparada ainda para ter uma relação profunda com o noivo, não sei se acontece hoje em dia, talvez possa acontecer, precisa ter a vontade dos dois. Antigamente, na época medieval, entre os nobres, a princesa deveria consumir, os dois precisavam consumir a relação para ser considerado casamento. Né? Mas, enfim, é apenas uma curiosidade, depende aí do casal. Não é você casou que você vai ter que transar na mesma noite. Não, depende do casal. 546. Exercitá-lo ou não implica sempre numa decisão responsável. A pessoa, se ela deseja ou não, conversando com seu marido ou sua esposa, precisa ter noção da sua responsabilidade. Tá certo? Não pode ter aí a esposa. Precisa ter uma decisão responsável que os dois cumpram o seu papel. 547. O amor espiritual envolve o material que envolve o sexo. Portanto, sexo sem amor espiritual é um corpo sem cabeça. É aquilo, gente. O amor sem sexo, ele não tem... Ele simplesmente é uma ilusão. E muitas pessoas aí encontram problemas por causa dessa ilusão. Não é verdade? O sexo sem amor espiritual é um corpo sem cabeça. A espiritualidade não tem lógica, que pode danificar mais o espírito do que outra coisa. É por isso que é interessante que eu vou falar de AIDS aqui, é outro desafio que eu tenho, que fala então que a AIDS, se eu entender perfeitamente, ela apareceu no mundo para controlar, para dar um alerta ao homem, para ele não ficar transando, ou para ele simplesmente entrar em uma harmonia e controlar a sua sexualidade. 548. Confunde o encarnado sentimento com o instinto ou a sensação, manifestações mais rudes do espírito. Animais têm instintos, assim como o homem os tem, mas animais não têm sentimentos desenvolvidos, que o homem possui. Tratar o relacionamento sexual meramente no campo instintivo, ou mesmo no da sensação, algo intermediário entre instinto e sentimento, mas ainda rudimentar é empobrecê-lo. Gente, é a mesma coisa, né? Vamos dizer que
É que acontece hoje muitas vezes, é que acontece hoje em dia, constantemente. O ser humano ele é feito de sentimento. Tá certo? E, infelizmente, muitos homens enganam as mulheres para dançar com elas. Talvez elas tenham um corpo bonito, uma aparência legal. E esses homens tratam essas mulheres como se não tivesse sentimento. É muito bom lembrar, gente, que quando você engana a pessoa, que na verdade você é enganado, você não engana as pessoas, mas quando você trai, quando você engana, quando você usa alguém, você está trazendo dívidas kármicas na sua vida. Você está trazendo problema para você. Aí eu falo, se você é um jovem ou você é um homem que está vendo esse vídeo, tudo que você faz volta para você. Aí a gente não presta atenção nos fatos da vida. Se você enganou, você também vai ser enganado. Então, é muito interessante você tratar as pessoas com emoção, com sentimento, que a pessoa chora também, a pessoa pode ficar com depressão. A pessoa pode aí cometer uma loucura por causa de algum engano. A pessoa ela tem sentimento. E é horrível quando você engana alguém. Então, pessoal, a primeira parte do meu desafio foi feita, que para mim é um desafio, né? Primeira vez que eu falo também sobre isso. Eu espero que vocês entenderam. Um breve estudo sobre a sexualidade, tem a segunda parte, e que a gente possa colocar a nossa cabeça no lugar e a gente possa ver o sexo como uma visão diferente, com uma visão aprofundada. Beijão, abraço para vocês e muita paz.